A Protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento Faesp. Romancini, Troncos e Balanças. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz às mulheres do agronegócio. É um prazer te ter aqui comigo de novo. O agronegócio é um setor vital para a economia global e as mulheres desempenham um papel cada vez mais significativo nesse campo. No entanto, para que essas profissionais possam prosperar, é crucial focar em seu desenvolvimento humano, bem-estar e equilíbrio, investir em habilidades e competências específicas, oferecer suporte para a saúde mental e física e criar um ambiente inclusivo que permita a conciliação entre as responsabilidades profissionais e pessoais são fundamentais. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo hoje a Lorena Mangabeira. Ela é mentora em equilíbrio e bem-estar, especialmente voltados para as produtoras rurais. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Lorena Mangabeira, nascida em Belém, é mãe da Clara, especialista em psicologia positiva e ciência da felicidade e bem-estar pela PUC e gestão da felicidade pela Harvard. Ela atua como mentora em equilíbrio e bem-estar, com foco no setor agro. Idealizadora do projeto Flores do Café do Bem-Estar, Lorena também é embaixadora do Café do Cerrado Mineiro. Seus hobbies são atividades físicas, vinho e café. Lorena é definida por sua determinação e fé. Lorena, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, A Protagonista. Prazer falar com você hoje. Obrigada, Jaque, obrigada. Fiquei muito contente com o convite e especialmente por estar aqui, né? Um programa e um projeto que é muito mais voltado e 100% voltado para construir essa rede de apoio de mulheres protagonistas no agro. Né? Qual é a diferença que você vê quando você trata de uma mulher e quando você trata de um homem neste sentido, né? Dentro dessa psicologia que busca uma felicidade maior? O que eu percebo é que as mulheres elas estão sempre disponíveis a aprender. E esse aprender não importa se é sobre elas, se é sobre uma nova receita, se é sobre como lidar com o filho ou se é sobre lidar com uma propriedade. Os homens, tem alguns que eu gosto de brincar, né, com alguns parceiros eu falo que eles têm uma alma feminina, porque eles já estão predisponíveis a olhar e se conectar com essa essência de sensibilidade. O que eu percebo é que os homens, eles têm um pouco de dificuldade de começar um processo de autoconhecimento. Mas quando eles começam, eles são às vezes muito mais intensos do que as mulheres. Porque é como se você tocasse, imagina que você nunca comeu chocolate na vida, nunca. Aí de repente você ganha um chocolate, você fica enlouquecido com aquilo. Então o que eu percebo é que os homens, quando eles chegam nesse ponto de permitir ser acessados a esse tipo de intervenção, o nível deles, eles acabam sendo mais, eles gostam bastante, mas até chegar nisso assim, né? Aí você vai ver 10 mulheres indo e um ou meio homem indo. Então agora, acho que essa é a aqui, diferença. A gente fala muito das lideranças femininas, né? Quando você vê uma fazenda sendo tocada por uma mulher e por um homem, né? Ou por uma mulher ao lado do seu homem, como é que a mulher traz uma visão diferente desses mesmos processos dentro da fazenda? Eu vou usar agora um pouco de um dos projetos, né, que eu coordeno, né, junto com a professora Maria Elise e a Lucimar, que é o Flores, né? Quando a gente fez uma amostragem em termos de valores, né, o que são valores? São critérios que a gente usa para tomar decisão. Essas mulheres, quando elas usam o valor família, né, quando a gente olha isso para dentro de casa é fácil de administrar, mas quando a gente olha para a propriedade, né, isso tem a ver com um olhar muito mais holístico, um olhar mais sistêmico, né? Então ela vai olhar alguns detalhes do tipo, a casa está pintada? Não está podendo, não pode colocar uma flor, por exemplo? Não pode ser, o lixo não pode ser em outro lugar? Que tal se a gente fizer uma horta? Esse olhar acaba sendo esse olhar mais ampliado, que é o mesmo significado do valor família, né? Então isso eu acho que quando as mulheres entram nessa, elas contribuem na tomada de decisão,
na verdade, não é nem contribuir, elas dividem a responsabilidade das decisões, elas conseguem trazer essa percepção para o dia a dia de uma propriedade. Hoje, quando a gente fala aqui de primeiros pilares, a mulher primeiro ela tem que fazer o autoconhecimento e depois a profissionalização, para que ela realmente consiga ser essa líder, né? Sim. O que você teria de dicas, né? O que essa mulher precisa trabalhar? Como conseguir conciliar hoje a vida, né, da família com o trabalho e ter essa tranquilidade? Porque a mulher se cobra muito. Sim. Eu acho que quando a mulher tem uma coisinha que ela precisa, né, depois que ela se conhece bem, ela começa a acreditar, confiar. Nós mulheres não podemos deixar de ouvir a nossa intuição, né? A primeira coisa, mas o que é a intuição? É aquela sensação gostosinha que fica dentro do nosso corpo, aquela primeira voz que vem na cabeça da gente e fala assim, faz tal coisa. Aí vem o diabinho, o sabotador lá e fala assim, não, você não pode fazer, você não vai dar conta. Mas aquela vozinha é para a gente seguir, né? Acho que essa é a primeira. A segunda é a gente respirar, né? O fato da gente respirar, né, traz essa autorregulação. E isso traz equilíbrio, isso traz bem-estar. Né? Lorena, a gente poderia ficar aqui muito tempo conversando sobre isso e eu vou até aproveitar, você disse que tem um teste, né, para medir o seu nível ali de felicidade. A gente vai deixar no nosso site para você que está em casa também poder se conhecer um pouquinho melhor, porque como a gente falou, o primeiro passo é o autoconhecimento, né? Sim. Esse é um teste simples de ser feito, Sim. são algumas perguntinhas para serem respondidas. Sim. Na verdade, lá a gente identifica quais são os comportamentos positivos que nos levam a ser feliz. Então, é um teste que chama Value in Action, que é como que vocês colocam seus valores em ação. E e os 7 primeiros definem quem a gente é, né? Que são a gente chama de padrões de assinatura. E aí você identifica lá os 7 primeiros e aí você já faz e já consegue se reconhecer como sendo essa pessoa, assim, do bem que você é, né? Legal. E depois vocês contam pra gente, tá? O que foi, o que não foi, quais foram os resultados. Bota lá, @aprotagonista nas nossas redes sociais, que a gente quer saber se você está se conhecendo melhor. E para finalizar, Lorena, a gente tem uma nuvem de palavras. Eu queria que você escolhesse uma e deixasse aqui um recadinho para quem está ouvindo a gente. Eu vou falar, então, de resiliência, que é um pouco, né, do que eu tinha começado. Eu acho que resiliência é um termo que vem da agricultura, que é para culturas que são resilientes e a gente pode fazer, né, um mix dentro da propriedade. Mas quando a gente traz ela para a vida, para o ser humano, eu acho que a gente ter essa capacidade de escolher o que a gente quer. É perfeito. Obrigada, Lorena, pela sua Obrigada, participação Jaque. aqui. Continuamos sempre nas redes sociais juntas aí, com tanta informação que você pode trazer para a gente e ajudar todas essas mulheres a se sentirem mais fortes, né? É isso aí. Muito Obrigada. bom. Obrigada, Jaque. Bom, e a gente no próximo bloco vai conhecer a história da produtora rural Maria Antonieta, que integra práticas ambientais, sociais e econômicas na sua fazenda. Voltamos já. A gestão das fazendas familiares envolve um equilíbrio complexo entre tradição e inovação. Esses empreendimentos multifacetados exigem um planejamento estratégico robusto, que abrange desde práticas agrícolas sustentáveis até a otimização de recursos e a diversificação de culturas. E hoje eu converso com a produtora rural Maria Antonieta. Maria é uma defensora fervorosa da sustentabilidade e implementa práticas inovadoras em sua fazenda, como o uso de biogás e fertilizantes biológicos que ajudam a reduzir emissões de gases de efeito estufa e melhorar a qualidade do solo. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Maria Antonieta Guazelli nasceu em Poços de Caldas, Minas Gerais, e cresceu em uma fazenda. Após a perda do pai em 2002, assumiu a gestão das fazendas da família que produzem leite, café, grãos e eucalipto. É formada em tecnologia da informação e pós-graduada em estratégia do agronegócio. Hoje é diretora de comunicação e marketing da Abraleite, promovendo a comunicação científica sobre o leite e o agronegócio. Maria é uma defensora da sustentabilidade, integrando práticas ambientais, sociais e econômicas em suas operações. Bem-vinda, Maria. Um prazer te ter aqui com a gente na Protagonista. Eu que agradeço, é uma honra para mim fazer parte desse trabalho de vocês. Bom, Maria, explica um pouquinho para a gente. Você saiu da TI e foi para o agronegócio. Como é que foi essa migração e o que te traz mais satisfação nesse lugar? A migração deveu-se à questão de herança, né? Com o falecimento do meu pai, eu fui, então, designada para assumir essa função. E eu acho que os aspectos mais relevantes, mais gratificantes,
Eu acho que o primeiro é produção de alimento. É muito nobre a função de ser um produtor de alimento. Eu acho que esse é um ponto inicial. Os outros aspectos a gente pode citar como aprendizado. É uma área que eu não tinha nenhuma formação na área, nenhuma disciplina do agronegócio. Então foi um aprendizado e continua sendo intenso. Hoje você é responsável pela fazenda, em que parte você atua mais ou você atua em todas as partes? Atuo em todas as áreas operacionais, né, bastante grande e talvez a maior dedicação, e todas as áreas administrativas. E lógico, como eu venho da área de tecnologia, a gente acaba que tem um pouquinho mais de facilidade de implantação de novas tecnologias, de aquisição. Então tem esse viés bastante importante hoje para o agro, né? É uma necessidade a tecnologia, a inovação. Não, e é muito interessante porque a mulher à frente das fazendas, ela investe mais em tecnologia, ela é um pouco mais arrojada. Você sente isso também? Você é arrojada na tomada de decisões? Hoje a sua fazenda é de leite, de café e cereais. Quais são as tecnologias e como é que você olha para a sustentabilidade? Eu acho assim, a mulher ela é mais aberta, mais receptiva. Principalmente, eu sempre dizia que um dos grandes desafios que eu enfrentei era a falta de conhecimento, a falta de formação no agro. Então isso foi bem difícil. Mas na verdade isso foi um fator de sucesso. Por quê? Por não conhecer, eu sempre fui muito receptiva e muito humilde, ouvi muitas pessoas. Então eu desenvolvi muito esse lado de saber ouvir, tomar decisões em conjunto, perguntar para as pessoas que trabalham o que é melhor para elas, o que não é. E isso acho que me fez crescer muito, né? Enquanto profissional e enquanto pessoas. E a questão da tecnologia, você tendo essa proximidade com a operação, você começa a identificar as necessidades de inovação. Inovar não necessariamente é a aquisição de uma nova tecnologia. Inovar é fazer diferente. Então, o ajuste de um manejo é uma inovação. Então, essa proximidade te traz esses inputs, né? Você identifica melhor aonde você precisa melhorar. E fecha tudo isso com a visão financeira. Tecnologia por tecnologia não faz sentido, tem que ter um objetivo bem concreto, né? A gente viu que você utiliza, por exemplo, biogás e bioinsumos, mas isso também significa uma economia em algum lugar para que você consiga, ou seja, a sustentabilidade ela consegue hoje se retroalimentar, né? Porque tem muitos produtores rurais que ainda falam, não, sustentabilidade não é para mim, é algo caro, é a tecnologia, e não necessariamente, né? Fazer a substituição de um defensivo por um bioinsumo, por exemplo, não necessariamente vai te fazer gastar mais, certo? Muito pelo contrário, né? Existe uma redução de custo e um aumento de produtividade. Nós temos isso, a gente faz esses experimentos nas nossas áreas de agricultura e a gente vê que uma área onde é usado o bioinsumo, ela tem uma produtividade em torno de 20% a mais. E essa questão da sustentabilidade, ela anda em conjunto com a questão do agro, com a questão da terra, a questão da pecuária. E nós trabalhamos com produção de leite e gado confinado. Então, ao mesmo tempo que nós produzimos leite, nós produzimos dejetos. Então, 100% desses dejetos são capturados e são levados para uma área específica, onde a gente separa o sólido do líquido. O sólido é usado para fazer as compostagens e depois vai para as lavouras. O líquido entra no sistema de biodigestor, aonde o gás metano sai de lá, que é o biogás, que vira eletricidade, e esse líquido ele é fertirrigado nas nossas áreas. Então, nós fechamos esse ciclo e, com isso, com muita economia. Então, a redução de custo de energia elétrica, por exemplo, que o biogás nos traz, a estabilidade de geração de energia, porque nós temos uma instabilidade muito grande na nossa região de energia. Mas essa energia gerada pelo biogás, ela é estável e constante. Com isso, eu garanto o quê? Bem-estar animal, porque essa energia é usada para os ventiladores e aspersores dos barracões. O gado holandês necessita de ter esse refrigeramento, né, de ar. E agora, para finalizar, a gente tem uma nuvem de palavras e eu gostaria que você escolhesse uma e deixasse um recadinho, né, para quem está ouvindo a gente. Dentro de toda essa gestão que você já faz da sua fazenda, uma mulher hoje à frente da fazenda, qual a palavra você gostaria de deixar para ela
e uma dica aqui, um ensinamento. Todas são muito importantes. Eu acho que a determinação talvez seja a locomotiva de muitos desses conceitos, né? Então, eu acho que essa determinação, esse foco, porque tendo essa determinação, esse foco, a questão dos preconceitos, que são fatos, né? Existem, não vamos negar, eles ficam muito pequenos. Tudo fica muito pequeno em função daquele objetivo maior, daquela determinação, de como você quer fazer essa gestão, o que você quer deixar de legado, esse é outro ponto, qual a sua contribuição para todo o setor. Então, eu acho que a palavra determinação é a mola propulsora para nós. Muito obrigada, Maria, pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, foi ótimo. Bom, e no próximo bloco a gente vai falar sobre inteligência climática e como ela pode ajudar os produtores rurais a otimizar os seus cronogramas de plantio e colheita. Fica com a gente volta já já. Compreender o clima é crucial para otimizar plantios, irrigação e colheitas, além de mitigar riscos relacionados a eventos extremos, como secas e tempestades. Isso não só melhora a produtividade e a sustentabilidade das práticas agrícolas, mas também aumenta a resiliência dos produtores diante das mudanças climáticas, garantindo a segurança alimentar e a viabilidade econômica das comunidades rurais. E para explicar um pouco mais sobre o assunto, eu converso com a Mariana Vasconcelos, idealizadora de uma startup que hoje é a maior rede de dados de agricultura da América Latina e leva a inteligência climática para os produtores rurais. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre ela? Mariana da Silva Vasconcelos, nascida em Itajubá, Minas Gerais, é uma administradora dedicada e influente no setor agro. Atualmente trabalha na AgroSmart e é conselheira em 4 ONGs, ICA, Fundação Ecomais, ForLab e Thought for Food Foundation. Também atua na Comissão de Segurança Alimentar da Kofi Annan Foundation e participa de grupos sobre a regulação ambiental. Apaixonada por dançar e andar a cavalo, Mariana cria Manga Larga Marchador. Definida por sua determinação, ela se inspira no impacto positivo na vida das pessoas e no meio ambiente, e nas mulheres fortes que superam desafios e compartilham seu crescimento. Mariana, é um prazer te ter aqui com a gente, uma mulher tão jovem, né, na nossa agropecuária e já com uma startup. Me conta como é que você entrou, né, nesse universo. A sua família já era do agro? Minha família é produtora rural no sul de Minas Gerais. Cresci no campo, mas meu pai sempre dizia que eu devia buscar algo a mais, algo melhor para o meu futuro e estudar. E nunca foi para mim, né? Eu era menina, como assim eu, a menina, ia tocar a fazenda? Não. Então eu fui estudar e acabei me envolvendo muito com tecnologia. E trabalhei em inteligência artificial, em internet das coisas, que são conectar sensores e máquinas dentro da indústria. Em determinado momento foi, por que não fazer isso para o agro, que tinha tanta importância para mim pessoalmente, mas também como o Brasil sendo protagonista na produção de alimentos global. E aí você identificou ali uma dor do mercado e começou a trabalhar em cima dela. Exatamente. E essa dor de mercado era como tomar a melhor decisão no campo, né? Meu pai, ele confiava muito na intuição, naquilo que sempre foi feito na hora de tomar a decisão. E num contexto que tudo muda muito rápido, o clima está mudando cada vez mais, aquilo que a gente já sabia como fazer não era mais suficiente. Então, como ter dados para aprender cada vez mais e tomar melhores decisões. Me conta um pouquinho dessa sua startup, né? Como é que essa inteligência climática ajuda os produtores rurais a otimizar aí esses seus cronogramas de plantio e de colheita? Bom, tudo que a gente faz na agricultura depende das condições de clima e solo que definem o sucesso da planta ali, né, em prosperar. Então, quando a gente monitora o microclima, as condições naquele ambiente, quanto que choveu, qual é a umidade do solo, como é que está o vento, a exposição à luz, a gente consegue dar para a planta aquilo que ela precisa. Então, a gente monitora isso em tempo real, seja com sensores que são instalados na propriedade, estações meteorológicas, pluviometros digitais, sensores de solo, mas também com a combinação de milhares de produtores rurais que trabalham conosco. Hoje a gente atende mais de 100 mil produtores rurais na América Latina. A gente ajuda a dizer qual é o momento ideal para aquele plantio que tem umidade suficiente no solo para facilitar a germinação, desde quando pulverizar, quando e quanto irrigar, risco de doença, risco de geada, até o momento ideal para colheita. Então, tudo que tem a ver com a gestão agronômica que é influenciada pelo clima dentro da porteira. E o número, ele é crescente?
a cada ano você tem 10%, 20% a mais de clientes, isso você vê a longo prazo como algo que vai te trazer mais dados e futuramente, o que você pensa para o futuro da AgroSmart? Sim, a gente cresce uma média de 70% ao ano desde que a gente começou. E esse número ele é muito crescente e a pandemia também teve um papel muito importante nessa digitalização. Porque antes a gente disse que a gente estava com os produtores que acreditam primeiro, os mais inovadores, né, e testam. E agora acho que a gente já vai cruzando para o mercado de massa. Tanto pela questão da digitalização, que na pandemia não teve opção, então o produtor teve que se digitalizar para falar com qualquer empresa do agro, mas também pela pressão de regulação de serviços ambientais, carbono, desmatamento, que vem aumentando essa demanda por transparência do agro. Não, muito interessante. A gente poderia ficar aqui falando horas e horas sobre esse assunto, né? Porque a digitalização é tudo, né? Inovação no campo é o que vai permitir que o Brasil seja cada vez mais esse protagonista na produção de alimentos, né? É no que você acredita? Com certeza. Acho que o Brasil vai ser não só um grande provedor de alimentos, mas um provedor de tecnologia para o agro e de serviços ambientais, com uma agricultura mais resiliente, não só mitigando, mas ajudando ao produtor a responder também. Muito legal. Bom, para finalizar aqui o nosso programa, a gente sempre tem uma nuvem com algumas palavras. E eu gostaria que você escolhesse uma palavra e deixasse aqui um recadinho para quem está assistindo a gente. Bom, eu acho que empreendedorismo, que tem muito a ver com isso de ser protagonista da própria história, de fazer as coisas acontecer. Resiliência, não só resiliência climática, onde a gente está vendo aí os eventos adversos que aconteceu no Rio Grande do Sul e como é que a gente cria estratégia de adaptação, mas a própria jornada empreendedora precisa de muita resiliência. E eu acho que liderança, porque acho que a liderança ela não depende de você ter um negócio ou não. Todos nós podemos ser líderes vivendo os nossos valores e convidando outras pessoas para viver esses valores, como é o caso da sustentabilidade. Muito obrigada, Mariana. Lindo ver o brilho no olho que você tem quando você fala, né, do que você está fazendo, do que você pensa para o futuro. Obrigada. Obrigada mesmo. Bom, e o nosso programa fica por aqui, mas se você quer saber mais da plataforma do Canal Rural que dá voz às mulheres do agro, siga a protagonista nas redes sociais. É só apontar o seu telefone para a nossa tela e escanear o QR Code que você vai direto para o nosso site e para as nossas redes sociais. Combinado? Eu te vejo na semana que vem. Até lá. A protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento FAESP. Romancini Troncos e Balanças.